Os Estados Unidos determinaram hoje o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas. Essa decisão de fechar a representação diplomática acontece em um momento em que as tensões aumentam cada vez mais entre as duas maiores economias do mundo. Isso aconteceu, inclusive, após denúncias recentes de que dois hackers pelo menos chineses, teriam tentado roubar dados sobre a vacina para a Covid-19. A gente recebe o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, professor Marcos Vinícius de Freitas. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui conosco para ajudar a entender essa bomba de notícia. Bom dia, para mim é sempre um prazer. Prazer é nosso. E também, né, professor, Donald Trump já, além da guerra comercial, dessa acusação agora da tentativa de roubo da vacina, acusa o governo chinês de não ter agido com transparência com relação à expansão das contaminações pelo novo coronavírus. Fato é que após agora esse recente episódio, então, do fechamento do consulado lá em Texas, o governo americano diz que busca proteger a propriedade intelectual e a privacidade de seus cidadãos. O que Donald Trump estaria querendo dizer com isso? E Pequim, por sua vez, considerou a medida sem precedentes e estuda a retaliação, uma afirmação assustadora. Que tipo de retaliação é essa que pode ser que aconteça? Um dos princípios básicos da diplomacia é a questão da reciprocidade. E, eventualmente, o governo chinês pode aí fechar uma das representações consulares dos Estados Unidos na China. A dúvida é se será em Xangai, por exemplo, ou até mesmo em Hong Kong. Então a gente pode esperar que isso aconteça, só que os chineses já disseram que o tamanho da representação americana nos Estados Unidos é muito maior do que a representação chinesa. A representação norte-americana na China é maior do que a representação chinesa nos Estados Unidos. Mas a gente vê que isso vem crescendo e tem muito a ver com a situação eleitoral deste ano. Nós sabíamos que o presidente Trump estava velejando rumo à sua reeleição, estava mais fácil, embora sempre tenha tido uma taxa de rejeição alta, mas o que nós vemos é que o coronavírus, de alguma forma, desestabilizou toda a base que ele contava que era com resultado econômico positivo dos Estados Unidos. Nós vimos aí o desemprego crescente, uma retração da economia que está eventualmente retornando ao normal, mas ele precisa de duas coisas. Ele precisa de resultados econômicos positivos no curto prazo e ele também precisa aí criar um inimigo externo para que, de alguma forma, o povo entenda que ele é capaz de combater e vencer esse inimigo externo. Então, esta é mais uma da série de notícias que nós vamos ver durante os próximos 100 dias com relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos com a China. Sim, com relação a Trump também acusar o governo chinês de não ter sido muito claro com relação à expansão da contaminação, críticos dizem que ele tenta assim desviar também críticas com relação à sua própria forma de administrar o controle da pandemia no país. E eu acompanhava há pouco também um comentarista falando sobre que poderia ser até melhor para a China se Donald Trump se reelegesse, já que ele viria com uma política mais isolacionista e que assim, então, ele abriria mais espaço para a expansão chinesa e que também, por outro lado, Joe Biden poderia adotar um discurso mais suave contra Pequim e, ao mesmo tempo, reconstruir alianças transatlânticas com potências europeias. Como o senhor analisa isso? Olha, é uma questão complicada porque o presidente dos Estados Unidos, no geral, no segundo mandato, ele tende a ser mais internacionalista. E o que nós vemos aí é que o presidente Trump, claro que com certeza, no segundo mandato, vai ter de estender muito dessas medidas que ele está tomando. Por outro lado, o próprio Joe Biden e a base democrata, em razão desta radicalização do presidente Trump com relação à China, vai ter de mais ou menos parecer igual no discurso com relação à China. Então, Trump, ao tomar essas medidas, ele força o Joe Biden também a endurecer a sua forma de agir eleitoralmente com relação à China. A grande diferença que haveria entre um e o outro seria, com certeza, não na questão do conteúdo, porque muitas das reclamações dos Estados Unidos por parte do Partido Republicano serão refletidas pelo Partido Democrata se eventualmente ganhasse a eleição. Mas o que haveria, com certeza, é uma mudança de estilo.
Então, Trump não peca tanto pelo conteúdo, mas peca mais pelo estilo, naquilo como ele tem tratado as relações internacionais. O isolacionismo norte-americano é explicado por essa tentativa de primeiro se fechar, tentar fortalecer os Estados Unidos, que vinham numa situação de deterioração da sua influência global, e de alguma forma tentar reverter este cenário. Mas, num segundo mandato do presidente Trump, ou eventualmente qualquer que venha a ser, mesmo se seja Joe Biden eleito, esta situação com a China vai ser necessariamente modificada, embora o novo normal será de conflitos constantes entre as duas grandes potências. Ai, hein? Agora, professor, o senhor falava sobre a possibilidade da China fechar alguma embaixada dos Estados Unidos, né? Tem embaixadas dos Estados Unidos em Wuhan, epicentro da doença, né? Segundo algumas teorias, as principais. Inclusive, os chineses dizem que pensam na possibilidade de fechar a embaixada em Wuhan. O senhor falou sobre a de Xangai também, em Guangzhou, em Chengdu, em Shenyang. E em Wuhan eu já falei. Nos Estados Unidos, a China tem embaixadas em Nova York, Chicago, Los Angeles e São Francisco. Quais são as importâncias reais dessas embaixadas? Os chineses nos Estados Unidos podem procurar esses lugares quando precisarem de um auxílio, de um conforto de pessoas do seu próprio país. Essa atitude de fechamento significa mais um recado, uma mensagem de não mais boa relação, mais uma coisa moral? Só fazer uma correção aí importante, né? A embaixada é a representação política do país e ela só existe na capital do país. Então, a embaixada chinesa nos Estados Unidos, ela fica em Washington, assim como a embaixada dos Estados Unidos na China fica em Beijing. O remanescente são consulados. E esses consulados, eles têm uma função diferente da embaixada. Eles atuam mais na questão comercial, na questão de auxílio aos seus cidadãos, e isso que você comentou é correto. Você vai buscar a proteção do seu país no consulado, mais do que na embaixada, inclusive porque o consulado está distribuído em várias partes do país. Então, o que nós vemos neste acirramento é que os Estados Unidos começam num processo de tentar forçar a China a tomar algumas posições mais radicais. E esta radicalização por parte do governo chinês não lhe seria benéfica no momento em que a China também precisa recuperar-se economicamente. Nós temos uma China que passa por dois desafios. Primeiro, a questão da recuperação econômica, afinal não podemos esquecer que a China, como grande fornecedor global, tem sido afetada pela própria crise do coronavírus em todo o mundo, né? Muita gente já não está comprando tanto, e existe também um segundo aspecto, que é a questão da imagem, que em razão de uma série de teorias de conspiração tem prejudicado muito a imagem da China globalmente. Então, esse fechamento de consulados dos Estados Unidos, dos consulados chineses dos Estados Unidos, e por via de reciprocidade dos americanos, o fechamento de consulados americanos na China, sempre é ruim, porque de alguma forma chega aí a criar uma deterioração maior na relação. Mas tudo isso, não podemos esquecer, está atrelado ao calendário eleitoral. Então, a partir de novembro, quando a eleição ficar definida, com certeza, muito dessa retórica vai ser diminuída. Afinal, não interessa a nenhum dos dois países manter aí um conflito muito grande. Imagino. Agora, professor, o porta-voz do Departamento de Estado americano Morgan Ortagus disse o seguinte, eu abro aspas, os Estados Unidos não tolerarão as violações da República Popular da China, da nossa soberania e intimidação do nosso povo, assim como não toleramos as práticas comerciais desleais, o roubo de empregos americanos e outros comportamentos. Um pouquinho antes da pandemia, China e Estados Unidos não vinham fazendo bons acordos comerciais. Em qual momento essa relação começou realmente a ficar tão desgastada? Foi a partir da pandemia? Daqui para frente, então, o senhor disse que a gente pode esperar uma relação realmente conturbada. A relação vai ser conturbada porque você vê uma situação complicada. Você vê a China ascendendo e os Estados Unidos em declínio. Então, toda a potência que está em declínio, com certeza, vai fazer todo o possível para se manter na posição e status quo, enquanto que a China interessa aí crescer globalmente. A China também conseguiu um outro
uma outra realização, que foi justamente o domínio de determinadas tecnologias que eram áreas privativas dos Estados Unidos. Então, embora os Estados Unidos seja um país que goste muito de concorrência, o professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia, disse uma coisa que eu sempre me recordo: os americanos gostam de concorrência, mas odeiam o concorrente. E o que nós vemos aí é justamente toda esta situação de uma série de coisas que tem vindo à tona sobre a China, particularmente neste ano. Veja só, a próxima coisa que são capazes de alegar neste processo é que os chineses também vão intervir ou vão interferir no processo eleitoral dos Estados Unidos. É uma retórica que pode vir a acontecer no futuro próximo. Então, o que nós vemos aí é que este ano eleitoral ele é complicado, eles têm este complicador, justamente porque a situação do presidente Trump na questão da reeleição ficou um pouco mais complicada. E, por fim, uma coisa que a gente não pode esquecer também é que, de fato, o coronavírus desestabilizou toda essa situação globalmente. Então, ficou muito mais fácil você atribuir à China algumas culpas. A negociação comercial vinha caminhando, né? Houve o acordo, inclusive 40% deste acordo é na área agrícola, que afeta o Brasil indiretamente, mas o que nós vemos é que eles estavam tentando negociar e o coronavírus, de alguma forma, desestabilizou todo esse resultado. E desestabilizou relações e também a imagem de algumas autoridades, não? O senhor acredita que o presidente Donald Trump teve aí a popularidade abalada ao longo dessa pandemia? Essa semana a gente acompanhava o presidente Trump falando sobre a importância de usar máscara, que isso era gesto de patriotismo, e sendo que há pouco tempo ele criticava e um pouco diminuía a importância dos perigos da pandemia? Eu acho que o presidente Trump errou aí na administração da crise. Obviamente, ele também conta com os governadores democratas que optaram por fazer coisas diferentes. Inclusive, ele tem enfatizado que nos estados democratas você tem observado aí algumas situações mais complicadas. Mas, de fato, o histórico do presidente Trump ao longo da crise do coronavírus não foi exatamente o mais apropriado com relação à liderança que se esperava neste momento de crise e de pandemia. O grande problema que a gente nota é que, infelizmente, o coronavírus ele surgiu num cenário eleitoral bipolarizado. O que significa isso, né, quando a gente reflete? O calendário eleitoral transformou o vírus num vírus de esquerda, um vírus comunista, um vírus chinês. E isso, de alguma forma, se refletiu em em uma grande quantidade de países do mundo, porque se atribuiu um viés ideológico a uma questão de saúde pública. E o grande problema é que, ao se atribuir o viés ideológico a uma questão de saúde pública, se cuidou muito mais da questão ideológica do que efetivamente da questão de saúde pública e de saneamento. Então, os governos que fizeram isso e que optaram por radicalizar o discurso ideológico em cima da situação do vírus foram aqueles que, de alguma forma, se deram pior nos seus resultados. Outros que decidiram tratar o coronavírus como um vírus e uma questão de saúde pública, como a Alemanha, Singapura, Nova Zelândia, Coreia do Norte e até mesmo a China, conseguiram ter resultados mais positivos. Então, este que é o problema do coronavírus e este que é o problema do desgaste da imagem que a gente tem visto, não só no presidente Trump, mas em todos os líderes que, de alguma forma, tentaram radicalizar um momento e uma situação extremamente complicada. Tem razão mesmo. E aproveitando um ganchinho nessa resposta do senhor, outros países importantes, como, por exemplo, o Brasil também tem negócios com a China, e ao mesmo tempo a gente vê o presidente Jair Bolsonaro tendo uma aliança, um carisma, uma proximidade com o presidente norte-americano. Isso será que pode interferir também na nossa relação do Brasil com a China diretamente? Há um velho ditado português que diz que em briga de cachorro grande, quem coloca Pois é. Né? Então, o Brasil, na minha opinião, tem que adotar aí uma postura de equidistância, porque existe um fato e uma realidade. E contra fatos,
não há argumentos. O fato é que a China é atualmente o maior comprador de produtos brasileiros e que o Brasil tem com a China um superávit comercial invejável com relação aos outros países. Este é um fato. Segundo fato é que nós concorremos diretamente com os Estados Unidos na questão agrícola. Como eu disse, o acordo comercial dos Estados Unidos com a China tem 40% da sua base a questão agrícola. Então, qualquer tipo de posicionamento do Brasil que vá contrariamente, querendo obter um determinado benefício, tentando justamente criticar e interferir numa luta e numa briga que de fato não vai ganhar nada, não é uma decisão acertada. Eu até entendo que a China tem interesses de longo prazo no Brasil. O governo chinês e as conversas que eu sempre mantenho com o pessoal na China é de que o relacionamento China-Brasil é um relacionamento de longo prazo, é um relacionamento entre países e se entende claramente que lideranças vão e vêm. E o que nós não podemos fazer é justamente afetar o relacionamento de uma maneira que o exportador agropecuário venha a ser prejudicado, porque se você quiser repor a China como comprador do Brasil, a minha pergunta sempre é: e quem é que vai assumir este papel? Afinal, o que nós exportamos também tem muitos países no mundo. Eu posso dizer que na questão agrícola nós temos aí uma concorrência de mais de 100 países no globo. Claro, já pensou? Não dá para brincar, hein? Para encerrar, professor, só em cima de comentários que a gente vem ouvindo ao longo de toda a pandemia, eu gostaria que o senhor também trouxesse o seu, de que a China teria então transmitido o vírus para todo mundo e agora vende EPIs e vacinas para todo mundo, ao passo que as economias de quase todos os países ao redor do planeta estão em queda e a economia da China apresentando bons números, melhoras, índices melhores. Os chineses devem de alguma forma sofrer um preconceito devido a toda essa situação daqui para frente? Como o senhor analisa esse ponto especificamente? É uma realidade, porque, de fato, é o que eu comentei com você. O vírus foi ideologizado e se transformou numa questão política e não numa questão de saúde pública. A China saiu mais rapidamente da crise do coronavírus porque houve, de fato, um planejamento melhor na execução das atividades. Nenhum país no mundo conseguiu construir um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. Então, nós vimos aí que os chineses conseguiram resolver a situação mais rapidamente. Mas engana-se quem afirma que os chineses criaram isso para vender respiradores e máscaras e aventais, porque, de fato, o que a China vende para o mundo é muito mais sofisticado do que isso até. Pensa o seguinte: a maior parte dos telefones celulares que nós temos no mundo são feitos, uma parte deles, pelo menos, é feita na China. Você tem a China envolvida em todo o processo de produção global como um importante jogador na cadeia global de suprimentos. E, obviamente, que com uma recessão econômica nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, e todos estes mercados que são consumidores de produtos chineses, obviamente que a economia chinesa é afetada. Então, você dizer que os chineses criaram uma crise para vender mais produtos na área de medicina não leva em consideração toda a pauta comercial chinesa global. E eles têm sido prejudicados por isso, o nível de desemprego na China também subiu e eles estão passando por uma situação complicada. Agora, por que conseguem se recuperar mais rápido? Porque uma parte da lição de casa os chineses fizeram e nós no Ocidente não fizemos. A China hoje em dia tem uma infraestrutura, inclusive ociosa, que lhe permite justamente conseguir responder mais rapidamente a esse processo de crise, de pandemia e de situação global complicada. Agora, perfeito. Uma coisa relevante aqui, só para eu encerrar esse aspecto, claro, é que se você pensar que na crise de 2007 e 2008 a China foi essencial para ajudar no processo de recuperação econômica do mundo, em 2020 a responsabilidade chinesa ainda é maior, porque quanto mais os chineses consumirem, menor será o impacto disso sobre os países que dependem e que contam muito com a exportação no seu processo de recuperação econômica. Sim.
Sim, sempre muito bom ouvi-lo, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, professor Marcos Vinícius, sempre atendendo a Jovem Pan com muito carinho. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo de hoje aqui com a gente, pela entrevista. Boa quarta-feira e até uma próxima, espero que em breve. Obrigado, Urânia, é sempre um prazer. Prazer é nosso, valeu.